de marketing cultural e começamos a falar de marketing esportivo. Acho que eu não finalizei marketing esportivo, né, Vinícius? Só comecei, né? Professor, que eu me recordo, o senhor tinha começado só. Eu não sei se tinha muito mais para abranger no marketing esportivo, mas... Eu falei bastante, agora eu vou passar um pouco de teoria aqui para completar, e daí a gente entra em marketing social, tá bom? Ok. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pedro, Amanda, Lucas, Bruno, João Gabriel, Pedro de Oliveira, Vinícius Chaves, Luiz. Amanda, boa noite. Ok. Vamos aguardar mais um minutinho agora, que é 9h01, para ver se entra mais alguém para eu fazer a chamadinha. Já vou preparar a chamada aqui. Semana que vem nós não temos aula, né? Segunda e terça não tem aula, nossa aula é segunda e terça, então não Isso, aí teremos. só no dia 8 e no dia 9, professor, da outra semana. O feriado Isso. vai emendar de sexta até terça-feira. É, De quinta até terça-feira. são 4 dias de feriado, mais o final de semana, 6 dias que vocês estão livres da gente. Pois é, livres de vocês e focados no TCC. Reta final já. É isso aí. Estão 2, 4, 6, 8, 9 e 4, 13. De um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Tem uma metade. Vamos fazer a chamada já, então. Vou jogar ali do lado para eu ver quem está aqui. Então, o Adam, mais uma vez, não está. Amanda está. Bianca não está. Bruno está. Danilo. Não está, Danilo? Não. Denner não está. Fernanda Lemes não está. Francisco não está. Gabriel não está. Gabriela não está. Júlia não está. Janine não está. O professor, você está fazendo chamada ou você está vendo quem está aqui? É que eu estou vendo a lista aqui do lado e os nomes que estão, eu estou vendo, estou dando presença já. Tem alguém que eu chamei que está aí? Eu entrei agora, o Danilo. O Danilo chegou aí, ó. Tá. Aí o próximo que aparece para mim é o João Gabriel, depois do Danilo. O Kelvin não está, Larissa não está, Luiz está, Luana está, Lucas Mateus está. Deixa eu ver quem está aqui depois do Lucas. Milena. O Lucas Silva não está, Marina não está, Milena, João Gabriel. João Gabriel está. Sim, João Gabriel está. Tem presença. É isso mesmo? João Gabriel. Aí, quem não está? Próximo que está é os dois Pedros estão. Raíssa, o Juan. Peraí, Raíssa não está. Rodrigo não está. Juan está.
Tácita está, Tiago Vilauta está, Vitor Teodoro está. Vamos ver. Vinícius, os 3 Vinícius estão. Então, quem não está presente até o momento, caso alguém tenha entrado aí, que eu registrei que não estão presentes: Adam, Bianca, Denner, Fernanda, Francisco de Jesus, Gabriel, Gabriela, Júlia, Janine, Kelvin, Larissa, Lucas Silva, Marina, Raíssa, Rodrigo, só. Algum dos que eu chamei estão aí? Não? Então essa turminha está com falta. Se chegar, depois a gente corrige. Ok. Então, na aula passada, nós começamos a falar, ou falei bastante, sobre marketing esportivo. Vamos passar um pouquinho de teoria. Para se surgir alguma dúvida, e a gente toca para frente. Então, o marketing esportivo, assim como no marketing cultural, ele é a capacidade de produzir e entregar uma demanda de mercado e gerar lucro, e a capacidade de enxergar essa demanda e não simplesmente desejos. Essa é a definição de marketing. O marketing esportivo tem como principal função gerar oportunidades de negócio no mundo dos esportes e usar o esporte como uma ferramenta para a estratégia de marketing. Aqui, ó, vai a primeira crítica de algumas teorias que falam sobre marketing esportivo, né, que ele dá uma deturpada no conceito. Se falar que está usando o esporte como ferramenta para a estratégia de marketing, não é legal, certo? O marketing, ele é utilizado pelas equipes, pelos times, pelos grupos de esporte, para estruturar e atrair público para assistir pessoalmente nos estádios ou arenas, né, ou bancadas, sei lá, e atrair a atenção de rádio, televisão, para fazer a cobertura. Antes de ter patrocinador, o marketing, antes de ter patrocinador, a Gabriela entrou aqui, pediu para entrar. Antes de ter patrocínio, o esporte já tinha as arenas, né? Se pensar lá no Império Romano, tudo bem que era um esporte extremamente sangrento, né? Mas aquelas lutas de gladiadores, aquelas lutas dos gladiadores contra animais e tal, era numa arena. Você vai lá no Coliseu Romano, ou vai nas arenas na Grécia, né? Na Itália tem bastante além do Coliseu, que tinha lá espetáculos esportivos, era considerado esporte, as pessoas pagavam para assistir. Então, antes de pensar em patrocinador, a gente tem um esporte que é um atrativo, né? As pessoas vão acompanhar. O que acontece é que, à medida que o esporte vai ficando mais profissionalizado, ele vai ficando caro. E aí, só com a arrecadação de arena, de estádio, de quadra, não é suficiente para manter o espetáculo. Então, as empresas enxergaram que existia um potencial enorme de conseguir dinheiro, além do ingresso, utilizando o espetáculo esportivo para atrair a atenção de patrocinadores. Então, eu vou trabalhar como profissional de marketing
do Esporte Clube Taubaté, aqui em Taubaté. Eu tenho que verificar o que atrairia a atenção do público para ir ao estádio, acompanhar o time, o que atrairia a atenção das rádios para dar cobertura aos jogos, o que atrairia a atenção das emissoras de TV para fazer a cobertura dos jogos. E essas três coisas, eu iria trabalhar a equipe para isso. Então, a primeira coisa que as pessoas querem é uma equipe combativa, competitiva, que tenha resultados. Começou a não ter resultado, a pessoa olha e fala, pô, vou gastar dinheiro, perder o meu sábado, meu domingo, a quarta noite, para ir lá e passar desgosto? Então não vou. Ah, mas o time está perdendo, mas ele é aguerrido, o pessoal dá o sangue. Aí a pessoa está disposta a ir acompanhar. Agora, o time não está nem aí, está perdendo e está parecendo que está ganhando e tal, o pessoal se afasta. Para atrair rádio, né, como é que funciona a rádio? Ela quer ter audiência, porque daí ela vai chegar nos patrocinadores da rádio e vai falar, ó, a propaganda no horário do jogo de futebol lá vai ser tanto, você quer patrocinar a emissora? E ela consegue vender para os patrocinadores o patrocínio no horário que ela estiver transmitindo o jogo. A emissora de TV, mesma coisa, né? Ela vai ter o público assistindo o jogo e com isso ela atrai o patrocinador do horário do jogo para fazer propaganda. Então, ela quer isso e, consequentemente, ela vai cobrir o jogo, certo? Quando você tem um time bastante competitivo, um esporte muito competitivo, como é o futebol no Brasil, as emissoras pagam cota para a federação, certo? Para poder transmitir os jogos, e paga para os clubes. Até teve uma briga recente que a federação ou os patrocinadores, as TVs, faziam valores diferentes, né? O Flamengo tinha uma cota maior, o Corinthians tinha cota maior, e alguns times tinham cota muito baixa. E aí, o que fez alguns times? Fizeram alguns times? Não assinaram com a Globo, por exemplo. Ficaram em aberto para negociar jogo a jogo. Então, ó, você não pode transmitir meu jogo. Aí, quando ia jogar com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians, a Globo queria transmitir porque ela tinha acordo com o Palmeiras. Mas o time do Ceará, por exemplo, Fortaleza, não queria. A não ser que a Globo pagasse para eles, certo? E eles ofereciam também para o TNT, para outras emissoras. Por quê? Porque a Globo queria pagar caro para os times grandes e quase nada para os times pequenos. Então, os caras se rebelaram, certo? Então, tem todo, mas isso está associado ao quê? Ao atrativo que os times grandes têm para a emissora e os times pequenos não têm, tá certo? Mas eles querem participar. E como a federação não exerce o papel dela, que deveria, porque se fosse uma federação forte, faria como a NBA nos Estados Unidos, que é o seguinte, a emissora de TV vai pagar uma cota igual para todo mundo. Ah, mas o time do Lakers é melhor, mas vão pagar a cota igual para transmitir. Por quê? Porque a Liga NBA, ela que controla tudo. Então, os times têm que ter direitos iguais e tal, tem cota de jogadores, o valor que pode ser gasto com o time não pode ser muito diferente do time do outro, para ter equilíbrio e ter competitividade no jogo, certo? A gente pega aí o campeonato de futebol no Rio de Janeiro, tem 4 times que se destacam e os outros são coadjuvantes, né? Sempre fica entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo.
Os outros estão ali para dizer que estão, porque a diferença de investimento de um clube para o outro é muito grande, certo? Isso você conseguiria mudar com uma federação forte, mas não conseguimos fazer isso ainda hoje. Tá, aí os times top têm essa verba que vem da televisão, vem de outros lugares, mas quando você vai para o esporte amador, né? Só o futebol no Brasil é esporte profissional, o resto é amador. Aí você precisa de patrocinador, porque nem por ser amador, nem bilheteria se cobra. E aí você depende do patrocínio. Então você tem que criar um projeto de marketing que destaque os pontos positivos e o atrativo que cada time tem para bater na porta dos patrocinadores e falar: ó, você não quer patrocinar meu time? Normalmente quem patrocina são empresas que fazem camisa, uniformes de jogo, né? Fazem material esportivo, porque independente de ser um time pequeno ou grande, eles querem estar vendendo os produtos dele em todo lugar. Então eles acabam patrocinando. Como a diferença de poder financeiro dos times profissionais de futebol e dos outros é muito grande, o governo editou, assim como a Lei Rouanet para a cultura, editou a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, esse projeto de esporte aí, feito por um profissional de marketing, vai ser submetido ao governo federal, estadual e municipal, porque os 3 estágios aí de governo têm leis de incentivo, e se o governo aprovar, né, porque ele está bem estruturado, as pessoas que estão à frente do projeto são idôneas e tal, aí ele ganha uma chancela, uma autorização para fazer captação de dinheiro. Então ele vai bater no patrocinador e falar: ó, você não quer, você é uma empresa que está aqui na cidade de Taubaté, você não gostaria de patrocinar o time da cidade? Time de vôlei, time de basquete, de handebol e tal? Aí a empresa fala: ah, nós não temos verba para isso. Não, não, mas você não precisa ter verba. Você pode investir até 1% do imposto de renda que você vai pagar para o governo federal, tantos por cento do imposto que você vai pagar para o governo estadual, tantos por cento do ICMS, né? Tantos por cento do ISS ou IPTU que você vai pagar para o governo municipal. A empresa fala: ah, tudo bem, então vou patrocinar. E ela não põe dinheiro dela. Ela põe, recebe um documento da instituição dizendo que ela deu tanto dinheiro, e esse documento ela vai colocar junto com a declaração de imposto dela, para o governo federal, estadual e municipal, mostrando o quanto ela deu para esse projeto, e ela não vai pagar aquele valor do imposto que ela deveria pagar. Então o governo assume que ele não tem capacidade de fazer o dinheiro sair das mãos dele, passar pelos diversos níveis que existem no governo e chegar até o destinatário final. Então ele terceiriza isso para a sociedade civil. Tá? Então, quem apresenta o projeto tem responsabilidade, responde, né, civil e criminalmente, caso use o dinheiro indevidamente. A empresa que vai patrocinar não vai querer ter o nome dela associado a problemas, então ela vai controlar também, né, para evitar que haja desvios, certo? Então o governo transfere o dinheiro para estimular o esporte e transfere para a sociedade civil o controle disso. E com isso, abre um leque de oportunidades para quem trabalha com marketing, por exemplo, né, que pode se especializar em aprovar projetos, pode se especializar em captar recursos para projetos de esporte, de cultura, e o governo reconhece a importância desse profissional e já prevê pagamento de comissão para quem apresenta o projeto e aprova,
e comissão para quem faz a captação de dinheiro. Então, se você se especializa em escrever projetos, lá na hora que você está escrevendo o projeto, vamos supor que seja um projeto de 1 milhão. Você vai colocar 1.050.000, porque 5% é para te remunerar. Na captação, você vai colocar outros 5%. Então, era 1 milhão projetos, você vai colocar 1.100.000, porque 5% é para quem aprova o projeto, 5% é para quem faz captação do dinheiro. Então, tem empresas formadas por profissionais aí de relações públicas, de publicidade, né? E pode ter design também, que se especializam em fazer essa intermediação de atividades esportivas, culturais e sociais, né? Tem uma empresa em São José que se chama TMZ, que tem parceria com a Fundação Vicentina Aranha, que trabalha com atividades culturais. Então, recentemente, eles abriram um edital para escolher 40 grupos de dança do Brasil inteiro para participar de um festival em São José. E eu tenho informações de que 180 grupos se inscreveram, 40 foram aprovados, e aí vai ter lá, não sei se uma semana, quantos dias serão, que vão ter espetáculos de dança em São José, e esses são espetáculos patrocinados com lei de incentivo à cultura. O time de vôlei de Taubaté saiu de Taubaté, né? Não tem mais. Então, São José foi e montou um time para ocupar o espaço. E essa empresa TMZ está emparcerada com um banco, que eu não me lembro o nome, que está também com lei de incentivo patrocinando o time de vôlei de São José. E essa empresa recebe comissão por fazer o projeto de incentivo ao esporte, o projeto de incentivo à cultura, e também recebe pela captação do dinheiro. Então, é uma empresa constituída para administrar esse processo. Então, o marketing esportivo tem eu estou fazendo essa crítica, né? Porque, na verdade, quem faz marketing esportivo são as equipes. As empresas que patrocinam não fazem marketing esportivo. Eu sempre uso como exemplo a Crefisa, né? Que faz tempo que tem patrocinado o Palmeiras. A Crefisa faz marketing de dinheiro, ela vende crédito. E usa o esporte como um veículo de comunicação, né? Ela pega parte do dinheiro que ela iria gastar com propaganda e patrocina o Palmeiras, e com isso ela tem uma exposição, uma propaganda, entre aspas, né? Não ostensiva. Porque quando você faz uma propaganda efetivamente, a propaganda entra lá no meio do programa que você está assistindo e ela te força a assistir, certo? Tanto que tem emissoras aí de canais pagos, que um diferencial que ela tem é, como você paga para ter acesso àquela programação, ela não tem comercial, certo? Não tem comercial. Porque o comercial que invade o meio de um programa, ele é ostensivo. Ele não pediu para você não pediu para ele entrar. Agora, quando a Crefisa patrocina o Palmeiras, você fica assistindo o jogo durante 90 minutos e cada vez que foca o jogador tem um nome Crefisa na camisa dele. Então, você não está prestando atenção no nome Crefisa, mas ela vai entrando na sua cabeça e vai martelando ali. Quando você precisa de financiamento, você vai ver a Crefisa. A Crefisa patrocina o Palmeiras, então vou fazer com ela. Então, quem faz marketing esportivo são as equipes. Quem paga para ter o nome e ter valorização institucional por meio da associação com as equipes esportivas são as empresas, né,
que usam o esporte para fortalecer a imagem institucional delas. Ok? Se tiver dúvida, me interrompe aí. Quando esse tipo de marketing acontece? Então, eu tenho, de forma direta, o time, né, o produto, que é o time torcedor, e tem o time que busca torcedor. Então, olha só, a marca, eu estou fortalecendo o time do Taubaté, o vôlei São José, o time do Flamengo, o time do Corinthians, o time do vôlei Minas, o time de vôlei de Cruzeiro, né? O Novo Basquete Brasil, NBB, certo? Marca. Aí, os times têm produtos. Então, ele tem camisa, tem calção, com o logotipo do time. Então, tem gente, torcedor vai lá na loja e compra camisa, caneca, flâmula, certo? E é significativo esse tipo de arrecadação em alguns times. Por exemplo, quando aquele Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, foi para o Barcelona arrecadava por semana uma fortuna de venda de camisas do Ronaldinho. Certo? Era uma fortuna, não me lembro o valor, mas era uma coisa absurda. Como que o espanhol era fanático para comprar a camisa do Barcelona, porque estava o Ronaldinho lá estampado atrás, Ronaldo, né? Camisa 9 e tal. E era assim também com o Ronaldinho, o Dentucinho, Ronaldinho, esqueci como que era, com o Romário, com o Neymar hoje, né? Lá no Paris Saint-Germain, o Messi, tal, todos são caras que vendem muita camisa para torcedor. E camisa oficial, né, que custa lá 150 euros, 200 euros, caro. Certo? E tem a relação do time com o torcedor, que é atrair o torcedor para dentro dos estádios. Tá? Segundo Kotler, o marketing direto é o uso de canais diretos e serviços sem intermediários de marketing. Então, quando eu atraio as pessoas para vir para o estádio, eu não estou fazendo propaganda do time, eu estou trazendo as pessoas. Foco os esforços nas pessoas que se interessam pelo produto. Reforça o relacionamento com o cliente. No esporte, aproveita a paixão do torcedor pelo seu time para a venda de produtos, ingressos de jogos e etc. Então, o marketing esportivo, ele tem uma origem, né, na paixão das pessoas pelo esporte e gera, então, oportunidades de negócios. Certo? Aqui, pense num torcedor apaixonado por futebol, vôlei ou basquete. Ele certamente estará disposto a comprar produtos relacionados ao esporte e comparecer ao evento do mesmo. É uma forma dele se sentir mais próximo da sua paixão. O esporte é um tipo de entretenimento que pode ser acessado e compreendido por todos. Então, aí, quando você compara, né, cultura, se você sair da cultura popular ali, né, o folclore que tem na cultura, e for para a cultura mais erudita, a arte, a escultura, a pintura, as músicas eruditas, elas requerem um certo nível cultural, um nível de escolaridade, um nível socioeconômico, para as pessoas entenderem aquela arte, certo? Então, acaba sendo elitizado, né? As pessoas que vão a um concerto de música clássica é uma nata, uma característica de pessoas mais ricas e tal, que pretensamente têm mais acesso a esse tipo de cultura. Já quando você vai para o esporte, ele é muito mais democrático. Então, quando uma empresa patrocina um time esportivo, um time qualquer, uma equipe esportiva,
ela acessa de forma muito mais democrática ricos, pobres, classe média, do que quem patrocina, por exemplo, um festival de música de Campos do Jordão. Que muita gente olha e fala, pô, Campos do Jordão em julho é péssimo para ir porque está cercado de umas músicas chatas de assistir, ouvir, uns eventos sem nenhuma graça e tal, e tem gente que nem vai para Campos nessa época, porque é uma época que está todinha Campos do Jordão voltada para festival de música clássica, erudita, certo? A visibilidade dos eventos esportivos na mídia possibilita colocar da marca em frente a uma audiência universal. Então, olha lá, quando eu tenho a cobertura pela TV dos eventos esportivos, cada segundo ali de exposição de marca vale uma fortuna, porque a empresa vai estar expondo seus produtos, sua marca, para o mundo inteiro. Agora, se a sua marca é local, ou seja, você está instalado em Taubaté, você vai pagar para aparecer num evento internacional aí, você vai estar gastando dinheiro à toa. Por quê? Você vai pagar caro, porque ele está prevendo mostrar a sua marca no mundo inteiro, só que você só quer mostrar a sua marca em Taubaté, você não vende em outro lugar. Isso é caro. Então, você tem que adequar aquele evento que você quer patrocinar ao público-alvo, né, que está associado ao seu produto, à sua marca. Então, tem grande variedade de produtos, de esportes que são patrocinados. Você vê lá, torneio de tênis. O relógio Rolex está sempre lá com o placar Rolex. Certo? Você encontra lá as marcas de raquete, de tênis patrocinando, as marcas de carro, né? Roland Garros, o principal jogador lá, que era o Nadal, um dos principais, estava com enorme patrocínio Peugeot na camisa dele, certo? Porque a marca Peugeot é forte, o Nadal é o maior ganhador de Roland Garros, então ele deve ter recebido uma fortuna para estar estampado na camisa dele, na manga da camisa, a marca Peugeot. E em todos os esportes acaba tendo isso. Então, como é que é? Eu tenho patrocínio, então olha lá, a Chevrolet, Itaú, Vivo, Guaraná Antártica, a Nike, a CIMED, que são produtos médicos, a Gol, Mastercard, quem mais que está ali? Acho que são esses. Aí você vê o outro lá em cima, Nissan, Mastercard, Leis, que eu não sei o que é, aquele N ali também não sei o que é, Heineken, todos patrocinadores que estão atrás de eventos esportivos. Aqui a camisa da seleção brasileira, né, essa camisa preta aí é a camisa de treino da seleção brasileira, em que quem patrocina a camisa de treino da seleção, né, é o Guaraná Antártica, nesse caso aqui, a Vivo, e se não me engano, Itaú e Nike. Né? Camisa de treino, certo? Aí eu licencio, outra coisa que dá dinheiro no esporte, eu licencio a marca para quem faz, por exemplo, boné, quem faz uniformes. Então aqui eu tenho um boné com a logomarca aqui do o time espanhol lá que eu acabei, Barcelona, a Juventus da Itália, esse azul não sei quem é, talvez seja do Chelsea, né? Outro aqui do Barcelona, aqui está do Real Madrid, outro do Real Madrid, outro do Barcelona aqui. Então, camisas.
Aí tem caneca com a marca do Santos. Aqui tem camisa com a marca Fly Emirates, camisa de algum time que a Fly Emirates, a companhia aérea, patrocina, e com isso ela está lá na camisa do time. Certo? Os eventos, né? Então tem eventos ali, premiação, daí o Neymar ganhou chuteira de ouro, aparece lá. Né? Aí tem entrega ou sorteio da Copa do Mundo ou da Copa América, daí a Adidas está patrocinando ali. Aí eu tenho os anúncios que aparecem durante os eventos, então olha lá, a equipe de vôlei está jogando, atrás tem lá Banco do Brasil, Fiat. Aqui no primeiro plano tem um propaganda de Visa, aquele outro de cima está aparecendo outros patrocinadores que eu não consigo ler direito. Não, vocês nem estão vendo, porque eu estou vendo aqui. Então você tem Forte Leve, que é caixa d'água, Gillette, 1xBet é plural de jogos, Sportbet, também jogos, no tênis, Kia Motors, Kia aparecendo, a GE aparecendo. Então, vários tipos de patrocínio são feitos, certo? Aí tem os jogadores fazendo patrocínio. Então, aqui está o Neymar, nem parece ele direito, mas é o Neymar fazendo propaganda de anti-caspa. Acho que é o Neymar mesmo, né? É o Neymar. Quem fazia propaganda anti-caspa também era o Cristiano Ronaldo. Ali está o Romário fazendo de Coca-Cola, o Ronaldinho Gaúcho fazendo do Omo. Aí eu tenho propaganda midiática, né? Então, eu vou lançar o novo filme do Hulk. Aí eu vou, o estádio lotado de futebol, e de repente aparece o Hulk lá no meio, certo? Aí todo mundo que está assistindo fala, o que o Hulk está fazendo lá? Aí, o que aconteceu? Ele apareceu no meio do estádio de futebol, todo mundo que estava lá viu, né? E ali tem jogadores, dá para reconhecer ali o Davi, alguma coisa Davi da seleção brasileira, não consigo reconhecer mais ninguém. Não consigo reconhecer. E aí, o que está acontecendo? Está tendo uma repercussão. O de baixo, em plena praia, aparece lá um urso tomando Coca-Cola, né? Também aparece um urso, pô, o que um urso está fazendo na praia de Copacabana, sei lá onde é essa praia aí. E aí ele está tomando Coca-Cola, mostrando que a Coca-Cola refresca. Aí está lá o Ronaldinho, o Fenômeno, conversando com o Figo, o Ronaldinho da seleção brasileira, o Figo da seleção portuguesa, criando também, né, alguma polêmica e tal. Aí eu tenho aqui marketing digital. Tá? Então, hoje, você está postando nas redes sociais, a Nike patrocinando basquete, patrocinando tênis, mostrando os tênis especiais que ela faz para cada esporte. Aí você tem o de cima, eu não sei o que é, Adidas patrocinando Friday Night. Friday Night. Eu acho que é futebol americano. E aqui tem Adidas patrocinando Non-Stop em Us, não nos pare, tal, para estimular as pessoas a correrem. Então, o marketing esportivo tem, de um lado, as equipes que estruturam para atrair a atenção dos patrocinadores, das emissoras, e aí as equipes vendem o espaço para as empresas que querem fortalecer sua imagem institucional, associando ao esporte, que são paixões, né, nos países. Então, no Brasil é o futebol, o vôlei.
certo? Você vai lá na Índia, é rugby e cricket. Você vai na Austrália, é rugby. Você vai nos Estados Unidos, é futebol americano, beisebol e basquete. Você vai, então, em cada região tem os esportes que são a paixão daquela região. Então, dá para a gente trabalhar com marketing esportivo, estruturando as equipes para elas serem vendáveis, e dá para trabalhar junto a empresas grandes aí, bancos, né? Você pega lá a Crefisa, que é um banco, uma financeira, patrocina esporte. Você pega lá o Credit Card Hall, que é um local de eventos culturais, patrocina cultura. O Banco do Brasil patrocina bastante cultura, a Petrobras patrocina bastante cultura, esporte, patrocina muita coisa. Então, tem dinheiro, desde que tenha projetos honestos e bem estruturados, consegue aprovar com a lei de incentivo a busca de dinheiro. Ok? Dúvidas até aí? Comentários sobre esse tema? Alguém quer comentar? Não é uma dúvida não, professor. O marketing esportivo usa, né, do esporte para conseguir angariar mais dinheiro, né? Então, por quê? Porque como é que você vai fazer para manter uma equipe? Precisa Né? de patrocínio. Vamos supor a equipe de natação, certo? Você tem lá 20, 30, 40 nadadores. Você tem que ter uma piscina ou mais de uma piscina disponível para treinar. Você tem que ter treinador, mais de um treinador, porque tem treinador que dá treino de resistência, outro vai dar treino para melhorar a qualidade do estilo de natação. Aí você tem fisiculturista, eu esqueci o nome agora, não é isso não, que cuida da parte do exercício, que vai fortalecer a musculatura. Você tem lá nutricionista para pensar na alimentação dos atletas. Tá? Então você tem uma equipe para manter uma equipe de natação. E essa equipe de natação vai participar de torneio que recebe medalha, não tem prêmio em dinheiro. Então ela vai representar o país e vai receber medalhas. Para representar o clube, vai disputar, vamos supor, uma equipe de natação de Taubaté vai disputar o Campeonato Paulista. Tem que ir para outras cidades do estado de São Paulo participar da competição. Aí você tem que ter o ônibus seguro para deslocar o atleta, local para ele ficar lá alojado, hotel ou outro lugar, alimentação, isso custa. Aí, daqui 15 dias, tem outra competição em outra cidade, custa. Em outra cidade, custa. Aí tem campeonato brasileiro. Aí as equipes dos estados vão participar do brasileiro, também tem gasto. Aí seleciona os melhores, vão ser treinados para representar o país. Aí essa equipe vai levar todos esses nadadores lá para Minas Gerais. Recentemente o treinamento era em Minas. Tem época que o treinamento é ali no Pinheiros, em São Paulo. E aí todos os atletas vão ficar alojados em algum lugar, né? Vão ter alimentação, vão ficar meses lá treinando. E depois tem todo o gasto de transporte, avião, e onde vai ficar alojado quando vai participar de campeonatos internacionais. E são esportes que não têm salário, não tem prêmio em dinheiro. Né? O futebol tem, né? Esses dias, quem passasse para a final da Copa do Brasil já ganhava, o time que passasse ganhava um prêmio lá de 10 milhões, sei lá. Então, o futebol tem dinheiro, mas os outros não têm. Então, as equipes, para sobreviver,
precisam ter patrocínio. E as empresas nem sempre querem pôr dinheiro lá e falar, eu não preciso pôr dinheiro lá. Natação, quem que assiste natação? Onde é que divulga natação? Não quer patrocinar. Aí o que o governo faz? A equipe de natação vai, apresenta um projeto, o custo que vai ter para treinar, o custo para participar dos campeonatos e assim por diante. A equipe lá do governo avalia se aquilo lá está dentro do valor esperado, né? E se tiver, o governo aprova aquela lei de incentivo. Daí a equipe tem como captar dinheiro para manter a equipe funcionando, certo? O Brasil está muito longe de ser um país que tem o esporte proporcional ao tamanho do país e à riqueza do país, né? Nós somos a quinta, sexta economia do mundo. E nós vamos participar de Olimpíada e ficamos lá em 16º, 20º lugar. Não é proporcional à nossa riqueza. Por quê? Porque nós não temos uma política, né, efetiva de esporte. Apesar do governo incentivar, o esporte está muito na mão de alguns caciques que querem enriquecer com dinheiro, né, e acabam não estimulando efetivamente o esporte onde deveria estimular, certo? Como eu acho que eu já comentei na aula passada, nos Estados Unidos, a equipe de natação, que é aquele Michael Phelps, que é o fenômeno da natação mundial, o maior recordista de medalhas de todos os tempos. Ele treinava numa equipe que tinha 5.000 nadadores. E dentro dos Estados Unidos tem mais 10, 20 equipes dessa. Então eles têm lá, vamos supor que seja 10 equipes com 5.000 nadadores, ele tem 50.000 nadadores treinando e competindo entre si, sendo acompanhado por nutricionista, por treinador, por tudo. Aí quando você vai fazer a seleção para levar para representar o país, você tem muito mais chance do que aqui no Brasil, que você tem uma equipe do Pinheiros, uma do Minas, uma do Flamengo, cada uma com 20 caras. Você tem aí 60, 80, 100 nadadores de primeira linha para selecionar uma equipe de 20, 30 nadadores para representar o país. Então, você não consegue ter uma competição interna que forme pessoas capazes de competir. E o pior, a maioria dos atletas amadores do Brasil, da natação, do atletismo, de outros esportes tantos, acabam tendo mais oportunidade de ser esportistas nos Estados Unidos. Então, eles vão treinar nos Estados Unidos. Aí os caras de lá já sabem quem são os melhores que tem no mundo. Eles vão para a competição sabendo, ó, nós vamos ganhar do italiano, mas vamos ter um cara no Brasil que vai ser difícil, na Alemanha tem um cara que está aparecendo lá. Eles já sabem tudo, tá? Porque eles investem muito no esporte, certo? E aí, essa necessidade de dinheiro para manter as equipes esportivas atrai a atenção dos patrocinadores, principalmente quando ele põe dinheiro, mas depois não paga imposto por causa daquele dinheiro que ele colocou e ele pode associar a marca dele com aquele esporte. Então, o Brasil tenta, com as leis de incentivo, atrair patrocinadores para fazer a evolução do esporte. Tudo bem? Dúvidas? Falou comigo aí, eu não sei quem foi. Né? Nenhuma, professor. Tinha sido o Xisto, mas acho que não tem mais nenhuma dúvida não, professor. Então, vamos encerrar o assunto marketing esportivo e vamos falar agora do marketing social. Marketing social. Marketing social. Então, olha só.
eu coloco na sequência o marketing cultural, esportivo e social, porque eles têm características muito próximas. Quem faz marketing cultural é o profissional de marketing que trabalha para os grupos de teatro, para as orquestras, para as bandas, os artistas plásticos. Ele prepara o projeto, né, fazendo pesquisa do que o público deseja, desenvolvendo o produto que o público gostaria de ter acesso, definindo o preço, definindo onde ele vai pôr em cartaz aquela atividade e divulgando. Então, por exemplo, um grupo de teatro desenvolveu lá uma peça. Aí você vê que faz 2 anos que aquela peça está em cartaz em São Paulo. 2 anos. Toda quinta e sábado tem espetáculo. E lota. Por quê? Porque em São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Um teatro cabe ali 300, 500 pessoas. Então você tem quinta e sábado, você tem 1.000 pessoas por semana, 4.000 pessoas por mês, 48.000 pessoas por ano, 96.000 pessoas em 2 anos. Quando você fala 96.000, parece muito, mas numa população de 20 milhões, você tem 96 dividido por 20.000. Se fosse 100 dividido por 20.000, daria 1 dividido por 200. 0,5% da população de São Paulo, durante 2 anos, assistiram a peça de teatro. Aí, aquela mesma peça de teatro vem para Taubaté e faz um espetáculo só. 2 que seja. E vai embora. Coloca 500 pessoas num dia, 500 na outra, 1.000 pessoas. Taubaté tem 300.000 habitantes. Então, dá 1 sobre 300. 1 sobre 300, lá estava dando 100 sobre 200. Não, 1 sobre 200, dava 0,5%. 1 sobre 300 dá 0,3%. Por que aquela peça que ficou 2 anos em cartaz em São Paulo vem para fazer 2 espetáculos só em Taubaté? Por quê? Ela fez 2 espetáculos, atingiu 0,3% da população, que é a mesma proporção que ela atingiu em 2 anos lá em São Paulo. Aí ela vai para o Rio, fica 1 ano em cartaz no Rio. Aí vem para São José dos Campos e fica 3 dias em São José. Por quê? Porque eu tenho que escolher o local onde eu vou colocar o meu produto proporcional ao número de pessoas que vão querer comprar meu produto. Isso é o marketing que define. O preço, eu defino olhando e falando quanto que a pessoa estaria disposta a pagar para assistir uma peça de teatro. R$2.000? Ah, não paga. R$50 tem muita gente para assistir? Ah, tem bastante. Mas quanto? Eu vou ficar 2 dias em Taubaté, só dá para 1.000 pessoas assistir. Ah, não. Com R$50, você vai ter umas 3.000 pessoas que vai querer assistir. E por R$80, quanto? Ah, umas 2.000 pessoas. E se for R$100? Ah, entre 1.000 e 2.000. Ah, então tá bom. R$100. Então eu defino o preço vendo quanto que as pessoas estariam dispostas a pagar. Qual o poder aquisitivo daquele pessoal. Certo? No marketing esportivo, a empresa trabalha para as empresas, para as equipes,
desenvolvendo um projeto como esse também, para atrair a atenção do torcedor, das emissoras, para conseguir dinheiro. E quem faz marketing social? Quem trabalha para as ONGs. Então, vamos pegar uma ONG das mais importantes e mais antigas que nós temos, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Especiais. Antes era chamado de excepcionais, eu acho que não chamam mais excepcionais, são especiais. É uma instituição já provavelmente quase centenária, né, em que cuida dando formação e inserção social para crianças que tenham alguma disfunção, certo? Pô, papai faz um papel do governo, porque em linhas gerais nós pagamos imposto, quem deveria cuidar deveria ser o governo. Só que mais uma vez o governo se mostra incapaz de cuidar. Então ele estimula algumas ONGs, e a APAI é uma dessas. Então, a APAI recebe um valor da prefeitura, do estado, por aluno que está matriculado na APAI. Só que esse valor, né, é aquela coisa, o governo define um valor que não é suficiente para cuidar. Então, olha só, pô, se ele reconhece que a APAI é importante para a sociedade, que ele é incapaz de fazer o papel da APAI, ele deveria ver, ó, quanto custa para dar escola para alguns, moradia, tem alguns que moram na APAI, transporte para manter uma escola como a APAI. Ela custa R$ 2.000 por mês por aluno. Estou chutando, não tenho nem ideia. Quantos alunos tem lá? 300 alunos? 300 mil, 600 mil por mês vai custar. Mas é isso que o governo faz? Não. Até porque tem muito abuso, muito desvio de dinheiro. Então ele vai lá e define, ó, vou dar R$ 500 por mês por aluno. Nem sei se é isso, estou chutando. E aí, como o custo é 2.000 e a APAI recebe 500 por aluno, estou chutando, certo? Ela não consegue só com o dinheiro do governo manter. Então ela precisa captar recursos. E aí o profissional de marketing é aquele que chega, né, registra as atividades da APAI, registra a evolução das crianças, né, registra aquela criança que entrou com algum problema e foi inserido na sociedade pela APAI, e hoje está trabalhando, fez uma faculdade, está hoje integrado na sociedade, para mostrar resultados para atrair patrocínio. Certo? E assim como na cultura e no esporte, tem lei de incentivo às atividades sociais. Então, por exemplo, criança e adolescência, né, tem o Fundo Municipal de Apoio à Criança e Adolescência, que cada um de nós pode destinar até 6% do nosso imposto de renda da pessoa física para esse fundo. E aí a gente pega o comprovante que doou esse dinheiro e quando vai declarar imposto, coloca esse comprovante lá e abate do imposto que seria pagar. As empresas podem colocar de 1 a 4%, não tenho ideia, não tenho certeza, do imposto de renda devido para atividades da criança e adolescência. Então, como é que funciona? Existe um Conselho Municipal de Criança, da Defesa da Criança e Adolescência, que tem lá 7 membros
efetivos da sociedade, eleitos na sociedade. Eu teve uma época que até eu participei. 6 membros efetivos do poder público, da prefeitura, e 6 suplentes da sociedade civil e 6 suplentes da prefeitura. Aqueles 6 de um e 6 do outro, efetivos, se reúnem e desenvolvem projetos voltados à criança e adolescente. Aí eles abrem edital para que as instituições que trabalham com criança e adolescência apresentem seus projetos. E aí eles vão fazer captação nas empresas para patrocinar esses projetos. Então vai bater lá na Ford, Volkswagen, fala, ó, nós temos esses projetos aqui, você pode doar até tantos por cento do seu imposto devido para esses projetos. E nesse caso, nem tem que fazer a aprovação de projetos junto a órgão federal, estadual. O próprio Conselho Municipal, né, consegue aprovar as instituições e quem patrocina tem o recibo lá comprovando que ela patrocinou e desconta do imposto que ela deveria pagar. Certo? Então, os 3 têm a mesma característica. Precisam de dinheiro para manter suas atividades, porque só a bilheteria, no caso do social, nem bilheteria tem, né? Mas tem dinheiro público. Então, eu preciso fazer um projeto para vender a minha atividade cultural, esportiva, social. Para quem? Para patrocinadores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Do outro lado, tem as empresas em geral, certo? Que olham e falam, poxa vida, a PAI é idônea, é muito antiga, faz um trabalho social sensacional, eu vou patrocinar a PAI e vou divulgar que eu estou patrocinando a PAI. Então, além dele ter todo o dinheiro que ele coloca lá, ele consegue descontar de imposto, dentro daqueles limites, né, de 1 a 4%, ele ainda pode divulgar que ele está patrocinando o funcionamento de uma escola tão importante como a PAI. Do mesmo jeito que a Crefisa ou qualquer outro patrocinador de esporte aí, né, pode patrocinar e tirar as vantagens da imagem institucional por estar patrocinando o esporte. E as empresas que patrocinam os eventos culturais e tiram proveito, né, do fortalecimento da sua imagem institucional por patrocinar. Agora, dizer que a empresa, vamos supor, a Ford patrocina a PAI, então ela faz marketing social? Não. Ela utiliza a atividade social de uma instituição qualquer, a PAI, por exemplo, tirando proveito da imagem positiva que tem aquela atividade social para fortalecer a marca dela, para ela vender mais carro. Porque o marketing que ela faz é para vender carro. Ela pega parte do dinheiro que ela ia fazer propaganda e fala, pô, ao invés de fazer propaganda, vou investir ali no social. E aí as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, eu vou comprar um carro. Eu sei que a Ford patrocina a atividade social. Então, entre comprar o carro da Ford, da Volkswagen, não sei de quem, vou comprar o da Ford, porque os carros são todos muito próximos uns dos outros. Mas eu vou patrocinar porque ela tem preocupação sociocultural. Então, à medida que a população do mundo inteiro tem priorizado comprar produtos de empresas que tenham preocupação sociocultural, e aí envolve esporte, cultura, o social propriamente dito, meio ambiente, né? As empresas
para serem as escolhidas na hora das pessoas comprarem os produtos, as empresas começam a patrocinar essas atividades sociais, culturais, esportivas, ambientais, assim por diante. Ok? Um pouquinho de história. O marketing social nasce na década de 70, né? Quando o Philip Kotler e o Zaltan, certo? Gerard Zaltan, perceberam que os princípios do marketing utilizados para vender produtos também poderiam ser usados nas causas sociais, na venda de ideias, atitudes e comportamentos. O objetivo principal de toda a campanha de marketing social é o de atenuar ou eliminar problemas sociais, relacionados principalmente a questões de saúde pública, transporte, trabalho, educação e moradia. Então a gente vê lá UNICEF, né? Trabalhando para melhorar a qualidade de vida de crianças no mundo inteiro. Aí tem lá o apoio de um evento feito na Rede Globo, Criança Esperança. Aí o SBT tem lá o Teleton, certo? Por quê? As empresas, as pessoas vão patrocinar aquilo, vão ajudar, vão dar suas contribuições, e depois a Unicef pega aquele dinheiro, escolhe as instituições que se inscreveram e vê como que vai ser distribuído o dinheiro arrecadado para melhorar o desempenho daquelas instituições. Então, o marketing social é muito usado por órgãos públicos e empresas do terceiro setor que trabalham suas campanhas para conscientização, doações e afins. O intuito é sempre de envolver a população em causas e elas funcionam justamente por não serem motivadas por interesses comerciais. Então, ó, eu vou patrocinar, aí não tem interesse comercial, a atividade. Mas quem patrocina, as empresas que patrocinam, têm interesse em fortalecimento da imagem institucional dela, porque ela patrocina aquela atividade. Agora, o terceiro setor é uma atividade extremamente complexa. Por quê? Porque, vamos supor, a PAI, que eu sempre uso como exemplo. A PAI, ela tem lá o presidente da PAI, que normalmente é pai de algum aluno e tal. Tem os diretores, tem a comissão fiscal, que também são diretores e tal, que não são remunerados, que fazem trabalho voluntário para administrar a instituição. Só que todas as outras pessoas que trabalham na PAI são funcionários. Os professores são funcionários, eles não fazem trabalho voluntário. Eles precisam ganhar dinheiro, porque eles vão lá trabalhar para sustentar a família deles. As pessoas que cuidam da limpeza, né, das salas de aula, da administração, das casas que abrigam as pessoas, os residentes, né, os estudantes que moram lá, são remunerados. Os cozinheiros que cozinham lá para dar merenda, para dar almoço e tal para os alunos, são funcionários. A PAI compra produto pagando o preço normal de mercado. Não tem redução de impostos. Paga o salário das pessoas e paga todos os direitos trabalhistas, como qualquer empresa. Então, uma vez eu vi uma denúncia de uma instituição do terceiro setor que trabalhava lá com câncer, né? Não sei o nome dela. E daí tinha uma denúncia que era um absurdo que só 30% do que era arrecadado chegava até a atividade fim.
E daí todo mundo metendo pau e tal. E eu, dando aula, assim como estou dando aula para vocês, falei, pessoal, pode até ter algum rolo lá, mas dizer que 30% do que é arrecadado é pouco para chegar até a atividade fim, é para quem é leigo, que não sabe como funciona. Aí eu peguei aquele caso e fui ver da onde vem o dinheiro que eles arrecadam. Aí eles tinham um telemarketing que ficava ligando para as pessoas pedindo doação. Todo mês, mês passado você doou R$5, você doou R$5 esse mês? Esse mês só posso doar 2. Tá bom, anotava lá. Ia fazendo as fichinhas e entregando para o motoboy. E ele ia passando na casa das pessoas para pegar R$2, R$1, R$5. Olha só, o pessoal que trabalha no telemarketing é funcionário, tem salário. A telefonia tem custo, quem paga? A instituição. O motoboy, quem paga? A instituição. Ele tem salário. Se a moto for da instituição, tem que comprar moto. Tem que pagar combustível. Tem alguém administrando esse fluxo todo de contato e de mandar o motoboy, recolher o dinheiro, controlar e tal. Todo esse pessoal tem salário. Onde funciona a atividade, é alugado muitas vezes. Tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar IPTU. Então, se fosse uma empresa que arrecadasse e pagasse todas as suas despesas e sobrasse 30% de lucro, e esse 30% de lucro é aplicado lá no apoio a quem sofre de câncer, é uma maravilha, porque a empresa que tem 30% de lucro é uma empresa feliz. Então, acusar levianamente de que porque só 30% do que é arrecadado chega na atividade fim, é no mínimo ignorância de quem faz isso. Porque não avalia que para chegar a arrecadar aqueles R$30 mil que seja por mês, gastou 21, 22, 20 pagando salário, pagando combustível, energia, aluguel e tudo. Então, por isso que é ingrato. Você vai trabalhar lá, se dedicar, e daqui a pouco ainda vai ser acusado de estar desviando dinheiro, tal, por quê? Porque vão ver, arrecadou 50 e só 15 foi usado lá. 35, de onde foi parar 35? Foi parar pagando imposto para o governo, pagando salário, pagando luz, água, Professor, mas Oi? tinha marcado certinho para onde que foi o resto do dinheiro? Tinha as contas, tudo certinho? Tem que prestar conta. Por quê? Vamos supor que você... Quem está falando comigo? Quem está falando? Heloísa. Heloísa. Vamos supor que você, tá, é a presidente do abrigo São Francisco, que tem aqui em Taubaté para pessoas idosas. Okay? Quando você vira presidente lá, é feita uma ata e é registrado em cartório como você sendo presidente. O presidente da instituição é responsável civil e criminalmente por tudo que acontecer lá. E o Tribunal de Contas do Estado impõe diversas regras de prestação de contas que você tem que fazer mensalmente. Tanto que é tão complexo que você tem que contratar muitas vezes muitas vezes não, contador você tem que ter mesmo, para fazer todos os demonstrativos necessários. E muitas vezes você tem que contratar advogado para estruturar a prestação de contas para
o Tribunal de Contas do Estado. Se ele fizer a verificação lá, arrecadou, mostrou com nota fiscal que gastou tanto aqui, está faltando dinheiro, você, como presidente, responde. Pode ser preso, pode tomar bem seu por causa disso. Justamente para evitar que existam os espertos que fazem a instituição, arrecada dinheiro, põe no bolso e não entrega nada para ninguém. Tá? Então, eu não fui a fundo nesse caso na época, certo? Mas aí teve uma denúncia, a televisão já anunciou, o jornal já publicou, e aí todo mundo, eu sei o nome, eu não vou falar porque eu não quero falar o nome da instituição. Aí todo mundo começou a criticar, e eu falei, poxa... Eu queria pesquisar para ver. Você tem que verificar. Por quê? Eu não acho nenhum absurdo você conseguir só 30% do que arrecadou chegar ao fim. Por quê? Porque, é uma empresa. Uma empresa que tem uma equipe para arrecadar dinheiro. Não, A sim, professor. diferença... É que se teve denúncia de desvio de dinheiro, geralmente porque eles não têm o comprovante para onde que foi esse dinheiro que sumiu. Não, porque tem gente que denuncia mesmo porque é maldoso. Eu não estou defendendo a instituição, tá? Eu estou dizendo que, para quem é gestor, quando alguém afirma que só 30% chega na atividade fim, para quem é gestor como eu, 30% de lucro em cima de uma atividade dessa é um puta lucro. Eu tive telemarketing. Tenho ainda. Está desativado, mas eu tenho. Eu vendia net. Teve uma época que eu vendi net, teve uma época que eu vendi umas 2 ou 3 coisas já. Né? Eu tinha uma atividade fixa com a LG, que não vendia nada, era trabalho de telemarketing, mas eu recebia fixo por mês, e tinha uma equipe que vendia. Na equipe que vendia, para eu conseguir ter 10, 15% de lucro, era uma loucura. Por quê? Porque você tem muito gasto. Muito gasto. Uma instituição social tem mais facilidade para arrecadar dinheiro do que eu tinha para vender meus produtos. Porque as pessoas são solícitas. Você pede, ela dá. Aquela pessoa que não tem nem que comer direito, mas você ligou para ela, ela olha e fala, puxa vida, tem tanta gente passando dificuldade, vou dar R$1. R$1. Agora você pega assim, ó, o cara sai de moto para ir lá na estiva, vamos supor que a empresa é ali no centro da cidade, para ir lá na estiva para buscar R$1 e voltar. Ele gastou com combustível muitas vezes mais do que aquele R$1 que ele foi buscar. Mas você não vai buscar R$1? Não, tem que aceitar tudo que vem, eu tenho que aceitar. Certo? Então, eu pego o exemplo de uma escola que teve em São Paulo, chamava Escola Base, se não me engano. Que é um exemplo clássico de denúncia sem apuração e que destruiu a escola. Então, teve uma denúncia de a mãe de um aluno, né, que acusou de assédio, de abuso sexual o filho dela. Aí os outros pais viram ela falando aquilo, começaram a perguntar para os filhos, e depende de como você pergunta, o filho fala. E aí apareceu mais pai dizendo que o filho também tinha sido abusado e tal, a televisão já divulgou. A sociedade, todos os pais tiraram os filhos de lá, a sociedade já destruiu a família, dona da escola, perderam tudo, e depois de 5 anos, 6 anos, 10 anos, que foi apurado efetivamente, não tinha acontecido nada. Só que eles já tinham perdido tudo. Por quê? Porque divulgaram sem fazer apuração. Quando foram apurar,
viram que não tinha nada a ver. Só que como é que se recupera 5, 10, 15 anos daquela escola? A escola virou exemplo de irresponsabilidade das pessoas com a comunicação de problemas. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Então o que eu alerto todo mundo é: as ONGs fazem um papel social importante substituindo o governo que deveria fazer. Só que o governo não consegue fazer por quê? Porque o país é muito grande e quando ele destina dinheiro, tem sempre o meio do caminho que fica com uma parte desse dinheiro. Chega menos dinheiro onde deveria. Então o governo prefere transferir para a sociedade civil e controlar a sociedade civil. Por quê? Porque quem está à frente de uma ONG tem medo de fazer besteira porque ele responde com os bens dele. Então, a ONG acaba sendo um mal necessário. O Brasil acabou tendo um problema com ONGs porque passou a ter mais ONG do que era necessário. Certo? Começou a pipocar a ONG para todo lado, porque daí os espertos do governo começaram a usar a ONG para virar apoio político. Então eu começo, você monta uma ONG, eu destino dinheiro para você, certo? Você presta conta aí, malemar, eu faço de conta que está tudo certo, e você me apoia politicamente. Então deturpou. Enquanto você tem na Europa o Greenpeace, que cuida do meio ambiente, mais uma ou duas ONGs, o Brasil chegou a ter milhares de ONGs. Tem milhares de ONGs. Certo? Porque ONG não é uma novidade. A APAE é uma ONG muito antiga, o Rotary Club é uma ONG muito antiga, certo? Só que o Rotary Club são pessoas, eu fui rotariano, que têm suas atividades profissionais e se reúnem para encontrar solução para algum problema social. Mas a gente não vai lá fazer caridade, né? Você pega uma escola, por exemplo, lá no Monjolim, fica a 30 quilômetros do centro da cidade. Então, a escola está precisando de uma reforma. Reúne um mutirão de rotarianos, compra tinta, compra porta, compra o que está precisando, né? Bidê, vaso sanitário e tal. Marca um final de semana, vai um batalhão de gente lá, faz um mutirão na escola e entrega a escola para o diretor reformada. Não tem dinheiro de ninguém, a gente mesmo põe dinheiro e faz isso. E é uma ONG que tem mais de 100 anos. Nasceu lá nos Estados Unidos, está no mundo inteiro. Não tem uma denúncia de desvio de dinheiro porque não recebe dinheiro nenhum do governo. São os rotarianos que fazem a arrecadação entre eles, fazem festa junina, fazem bingo, arrecadam dinheiro e aplicam nas atividades sociais. A hora que o governo começou a dar dinheiro, beleza, ele está fazendo a sociedade civil cuidar dos problemas que ela tem. Deturpou quando envolveu política. E daí começou a dar dinheiro para quem dava apoio político. Aí o Brasil começou a ser o paraíso das fraudes das ONGs. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você imbuído de uma consciência social, uma consciência de que eu tenho que dar um pouco do que eu consegui na minha vida para os outros, você acaba se envolvendo, né? Doando, e depois, mais para frente, você pode descobrir que você estava enriquecendo uma ou duas, três pessoas que estavam pegando dinheiro. Aí teve uma denúncia, foram levantar efetivamente, e a pessoa estava vivendo daquilo. Tá? Eu fui do Conselho Municipal da Criança e Adolescência, como eu falei, como representante do Rotary. Né? Quando teve eleição, eles vieram e convidaram. Eu e mais um do Rotary fomos candidatos e não ganhamos, ficamos como suplente. Né?
Mas como a gente já tinha aceitado participar, a gente começou a ir como suplente participar das reuniões. E aí a gente foi com o cara que estava junto comigo, era presidente, era diretor do Citibank, um banco internacional. Eu era funcionário da Votorantim. Entramos com vontade de fazer as coisas. Vendo mesmo como que a gente podia ajudar a não ter tanta criança abandonada, a ver as denúncias de abandono, de maus tratos e tal. E aí, como é que a gente pode arrecadar dinheiro? Então, vamos fazer um projeto para ir nas grandes empresas pedir imposto para o Fundo Municipal da Criança e da Adolescência. E aí a gente cadastra as instituições, ela apresenta os projetos dela, e a gente monta um grupo de avaliação com pessoas da sociedade. Então, ó, presidente da CIT, presidente da Fiesp, o diretor, o reitor da universidade, ou pessoas da sociedade, para avaliar os projetos e escolher os projetos que iam receber o dinheiro que foi arrecadado. Aí, quando nós propusemos isso, já vimos um senão. Mas nós já fazemos isso. Já fazemos. Então, vamos arrecadar. Então vamos arrecadar, tá. O presidente do Citibank e eu tínhamos emprego. A gente ia fazer uma coisa voluntária. Aí eu comecei a notar que é o seguinte, que os membros efetivos ali do conselho, eles não tinham atividade remunerada. Então eu comecei a perguntar para um, ei, o que você faz? Eu sou gerente lá na Votorantim, o Zé Carlos aqui é diretor do Citibank. O que você faz? Eu sou presidente da ONG. Então, não. Presidente da ONG, você é voluntário. Como é que você sustenta a sua família? E daí o pessoal travava a língua. Perguntei para o outro, travou a língua. Perguntei, nós chegamos à conclusão que nós dois tínhamos emprego. Os outros que estavam lá eram presidente de ONG. Mas como é que ele sustentava a família dele? Aí, quando eu vi isso, nós vimos isso, nós deixamos de ir nas reuniões e não ficamos à frente de arrecadar dinheiro. Por quê? Porque estava viciado. Os presidentes de ONG mandavam no conselho, o pouco dinheiro que arrecadava, eles dividiam para quem estava próximo deles, e eles não tinham atividade remunerada. Então, como é que eles viviam? Viviam do dinheiro da ONG. Hoje eu falo isso com uma certa abertura, porque faz 20 e tantos anos que aconteceu isso. Mas eu me afastei dessas atividades porque eu passei a ver que não havia interesse em resolver o problema das crianças. Até porque aquele pessoal vivia disso. Então, se eu resolver o problema, não tenho mais criança abandonada, e daí eu tirei o ganha-pão de toda aquela turma que vivia disso. E não denunciou ninguém, professor? Não. Na época eu era muito moleque, e eu tinha outra vida como executivo, eu ia me expor muito para fazer esse tipo de coisa. Certo? Mas antes de eu me desligar do grupo, eu falei por que eu estava me desligando. Né? Lá no grupo fechado, falei, pelo que eu estou vendo, você é presidente, mas não tem remuneração de atividade remunerada. Então, você sustenta sua família como? Você tem a sua ONG aí, também não me disse de onde veio o dinheiro que você sustenta sua família. Você, tanto, tal. Eu levantei os últimos anos, o pouco dinheiro que chegou no fundo da criança e adolescência, foi para a sua ONG, foi para a sua ONG, foi para a sua ONG e tal. As outras ONGs não têm projeto? Então, eu estou me afastando,
E espero que vocês, com isso que eu estou falando aqui abertamente para vocês, né, ponham a mão na consciência e vejam se vocês efetivamente estão preocupados em resolver o problema das crianças abandonadas e tal, ou se isso dói no seu bolso. Aí até ficaram bravos comigo. Ué, verdade, porque eu tentei propor que a gente fizesse um trabalho de conscientização das famílias mais pobres, de planejamento familiar, para mostrar para ele que se ele ganha salário mínimo e a mulher dele não ganha nada, eles não podem ter 5 filhos. Eles não vão conseguir criar 5 filhos. Ele vai ter um filho, vai criar bem esse filho vai ser melhor do que ele, vai criar bem um filho só, que vai ser melhor do que ele, daqui a pouco, depois de 2 ou 3 gerações, você pode ter uma pessoa da família que venceu. Agora, se você ganha um salário mínimo e tem 5 filhos, você ganha R$1.000. Como é que você vai sustentar 5 filhos, dar roupa para ele, dar escola para ele, dar condição social e médica para ele? Não consegue. Aí fica dependendo de esmola dos outros. Aí quem pode sentir cidadão quando depende de esmola? E pior, quantas mães, nesse pouco tempo, 6 meses, 8 meses que eu fiquei, que eu acabei vendo que tinham lá 3, 4, 5 filhos que o marido já tinha abandonado. E ela tinha que se virar para sustentar sozinha os filhos. Porque a mãe, ela não abandona filho. Pai, homem, né, tem muito mais facilidade para abandonar. Certo? Então, eu comecei a ver que o que me motivou a ir para lá, que era levantar os problemas efetivamente e desenvolver projetos para resolver o problema, não era o que o pessoal queria. Certo? Então, vocês, uma nova geração aí, né, abracem causas, mas analisem a fundo. Não pré-julguem, porque tem muita gente honesta trabalhando, né? Não pré-julgue, certo? Tanto que eu não estou dando nome de nenhuma instituição, só da PAI, porque a PAI eu acompanho, meu pai é do Conselho Fiscal da PAI, então posso afirmar, o presidente da PAI, não sei se hoje continua, mas o presidente da PAI, durante os últimos 4 anos aí, é irmão de um concunhado meu, que eu conheço e sei por que ele está lá, né? Então, estou citando a PAI como um exemplo positivo. Negativo, eu não cito. Certo? Nem essa empresa que, para mim, foi denunciada indevidamente, eu não estou citando o nome. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu fui do Rotary até 2015, de 99 a 2015, então fui do Rotary, não, o que é 99? 89 a 2015, então 99, 2009, 2015, fui do Rotary por 26 anos, né? Saí porque eu fui fazer pós-doutorado na Itália, e aí eu tive que me desligar. Quando eu voltei, eu peguei um monte de projetos e tal, e a reunião do Rotary era toda quarta-feira à noite, eu tive que começar a pegar aula à noite, às quartas-feiras, aí eu não consegui voltar mais, né? Mas sou amigo de todo mundo lá, e sempre que pode, me chama, eu vou participar dos eventos e tal, mas não sou mais rotariano. Tá? Agora, nós temos que ter essa preocupação de fazer o nosso papel nas coisas, mas com consciência, indo e não sendo o boi de presépio, que faz o que as pessoas mandam sem saber o que está acontecendo. A gente tem que entrar e conhecer a fundo o que está acontecendo. Certo? É importante participar, mas sabendo para não entrar em barca furada. Okay? Então, o marketing social tem essa finalidade.
eu trabalhar para uma ONG, montando um projeto e conseguir aprovar patrocínio, aprovar compensações que o governo permite. E aí, olha só, você já deve ter ouvido falar aí do tal de Vale Cap, né? Então, o Brasil, ele proíbe jogos, certo? Proíbe cassino, proíbe essas coisas. Mas tem uma abertura. Quando você abre um Vale Cap, em que o lucro do Vale Cap, né, é destinado para as APAES. Então, quando você compra lá R$10, R$20, um cupom lá do Vale Cap, para ser sorteado um carro, às vezes casa, às vezes dinheiro, existe uma equipe profissional por trás, certo? Que administra o Vale Cap, arrecada dinheiro, paga os custos, paga o carro que ele compra, paga o salário de quem está lá administrando, paga a comissão para quem vende os carnezinhos, os bilhetes do Vale Cap, né? Aquele pessoal que está lá vendendo, ele recebe comissão. Cada Vale Cap que ele vende, ele ganha um percentual, nem sei qual é o valor. E aí, pega a arrecadação, tira toda a despesa e o que sobra divide para as APAES. Eu não sei quanto é, mas não deve ser muito mais do que 20, 25, 30% do que é arrecadado que chega aí para as APAES. Porque tem todo um custo associado atrás de todo aquele processo do Vale Cap. E aí um dia pode ser alguém que chega e fala, o pessoal do Vale Cap arrecada 100 milhões e destina 20 milhões só para as APAES. Eles estão ficando ricos com isso. E quem fala assim? Oi? Mas teve. A Vale Cap ficou fora um tempo de ar por causa de escândalo de fraude de jogo. Pode ter. Porque as pessoas, nós todos, somos passíveis de tentações. Certo? Eu sempre digo que se você puder, você põe alarme na sua casa, põe cerca elétrica, põe câmera. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, imagine num país que 90% do brasileiro ganha menos de R$2.000, 60% ganha menos de R$1.000. Um pai de família que não foi orientado para não ter muito filho, certo? Não foi orientado, não tem orientação, né? Aí ele foi, sexo é bom, tal, engravidou uma vez, engravidou outro, tem um monte de filho lá. A própria religião diz, não negue seus filhos, Deus que mandou, né? E aí o cara trabalha o dia inteiro para ganhar R$50, R$100, que ele sabe que ele vai chegar em casa, não vai ter nada para dar para os filhos. Aí chega em casa, tem um filho doente, tem algum problema, ele entra em desespero, pode vir a fazer uma besteira. Então, você fala, mas então você é complacente com quem comete crime? Não. A sociedade é culpada de muitos crimes. Porque quando a gente deixa uma pessoa leiga, sem orientação, para definir um planejamento familiar, em que ele vai ter o filho que ele pode criar, que ele vai dar dignidade, que ele vai ter uma vida decente, eu estou sujeitando as pessoas a não terem nenhum sentimento de cidadania. E quando você pensa dessa forma, você chega à conclusão que a população brasileira é muito pacata. Né? Porque se for ver a população carcerária, ela é muito pequena. Muito pequena. Se você pensar que 50%, 60% da população tem renda familiar menor do que um salário mínimo, e a população carcerária é de 1% da população, então quer dizer que tem 59% de pessoas que ganham muito mal e que mesmo assim não parte para o crime. E aí tem do outro lado
aquela turma que se acha dono do país, né? E que gera em causa própria, e dentro desse grupo aí estão os políticos, muitos políticos, que não abrem mão dos seus ganhos faraônicos, certo? E que gerem causa própria. E quando não se dão por satisfeito ainda por ganhar 200, 300 mil reais entre salário e benefícios, ainda acaba se envolvendo em corrupção, se envolvendo em várias coisas. Certo? Então, tem denúncias. Agora, quanto menos a gente controla, quanto menos a gente pune exemplarmente quem fura as regras, o custo de quem rouba no Brasil é muito baixo. Você vai em países de primeiro mundo, em que você não vê corrupção, não vê nada, se você for analisar por que não tem, primeiro, existe um equilíbrio social enorme, enquanto no Brasil você recebe R$ 1.000 de salário mínimo, mas tem uma elite aí, né, que ganha 200, 300 mil, empresário não conta. Ele investiu, é risco dele. O problema é quando você tem o deputado, o senador, que é funcionário público e que ganha 200, 300 mil. Ele ganha 200 vezes o salário mínimo, 300 vezes o salário mínimo. Aí você vai num país desenvolvido, o deputado ganha 5 vezes o menor salário. O professor ganha 5 vezes o menor salário. E de quem é o menor salário? De quem está em início de carreira. A diferença entre o menor e o maior é 4, 5 vezes. No Brasil é 200, 300 vezes. Então, primeiro, por que tem menos crime nesse país? Porque existe um equilíbrio social. Segundo, porque quem é pego desviando dinheiro, ele é destruído na sociedade. No Japão, teve denúncias aí de corrupção um tempo atrás, o cara que estava sendo denunciado se suicidou. Tem país que os bens de todos os familiares diretos de quem foi pego desviando dinheiro são confiscados. Então, esse cara olha e fala, puxa vida, se eu desviar, eu vou destruir a minha família inteira. Ele não desvia. Tem país que quem desvia é condenado à morte. Por quê? E eu concordo. O pior crime que existe é o desvio de dinheiro público. Por quê? O dinheiro público vem de impostos, o nome já diz. Você é obrigado a pagar. Você não paga imposto porque se tem vontade. Você é obrigado a pagar. E tem algumas pessoas que se prontificaram a gerir as atividades governamentais porque quiseram. Você não está obrigando. Ele pode continuar fazendo o que ele faz. Então, não tem justificativa para ele estar lá e achar que o dinheiro que está lá é dele. E aí, você pega uma pessoa um pai de família, que está com a família, o filho doente em casa, não tem o que comer, né? E ele vai tentar ajudar o médico para cuidar, os médicos não cuidam, ou ele não tem dinheiro para pagar o remédio, e ele vai e rouba um remédio na farmácia, sai correndo, porque ele quer salvar o filho, é pego, ele não tem dinheiro para pagar advogado, é preso por 20 anos. E aí o cara que meteu a mão no dinheiro público, enriqueceu com o dinheiro público, tem advogado caro que ele consegue pagar, porque ele tem dinheiro à vontade, que ele roubou o nosso, e aí ele não vai preso. Aí ele vai preso em prisão domiciliar. Só que a família dele continua andando de avião, carrão importado, iate, com dinheiro no exterior. Então, o preço que esse pessoal paga é muito pequeno
E a gente arrisca à medida que o risco é pequeno. Então, pô, se o risco é pequeno e eu vou ganhar muito dinheiro, vou deixar todo mundo à minha volta rico, e se eu for pego eu vou ser preso, mas como eu tenho nível superior, porque eu tenho isso, tenho aquilo, eu não fico preso efetivamente. Aí como é que você quer que a sociedade evolua? Então, aí a gente precisa, né, dos abnegados aí que vão administrar uma atividade social para tentar minimizar a qualidade de vida ruim que a população tem, porque ganha pouco, não tem instrução, certo? Então, super importante a gente entender e se dedicar, por exemplo, a administrar uma atividade social, mas sempre com essa preocupação, né? Dinheiro é terrível. Começa a ganhar dinheiro, aí você olha e fala, puxa vida, passando esse dinheirão pela minha frente, será que eu não posso pegar um pouquinho? Daí acontece o que, acho que ela, não sei quem que falou comigo, eu não estou vendo quem está falando, então eu não sei dizer. Mas quem falou comigo aí, né, que o Vale Cap teve denúncia. Por quê? Porque um ou outro que está ali vê aquele dinheirão passando, fala, eu vou pegar um pouquinho para mim. Por quê? Porque a punição para ele é pequena. A punição é pequena. O Brasil ainda tem uma legislação penal, né, que dá muita abertura para aqueles que cometem verdadeiros crimes hediondos, porque, como eu falei, né, para mim, o crime verdadeiramente hediondo é aquele que tira dinheiro do governo, dinheiro social. Esse é hediondo. Esse deveria ser punido exemplarmente para todos os outros que viessem a ocupar um cargo público entrarem com medo. Só fosse trabalhar quem tivesse, não, eu venho aqui, eu não vou fazer nada errado, eu posso ficar. Porque aquele que está enxergando que lá ele vai se dar bem, porque vai ter dinheiro público para ele meter a mão, quando ele vê que o cara que é pego vai se ferrar, a família inteira vai se ferrar, ele vai pensar duas vezes. Mas do jeito que é hoje, os caras são premiados porque meteram a mão no dinheiro e depois a legislação vem e apazigua e ele continua usufruindo do que ele roubou. Tá bom? Então, ó, marketing social é importante e você tem que estruturar a instituição para conseguir captar recursos para que a instituição consiga manter a atividade social que ela faz. E tem leis do governo que estimulam pessoas a patrocinar essas atividades, deixando de pagar imposto para o governo, desde que comprove que doou para uma instituição idônea e assim por diante. Tá bom? Então, bom feriado para vocês, daqui só tem aula amanhã e daí já tem 4 dias de feriado aí. E pesquise um pouco. Na próxima aula nossa, na segunda, nós vamos continuar com teoria de marketing. E na terça, provavelmente eu já entro em algum dos marketings da era digital. Provavelmente vai ser marketing viral, alguma coisa assim. Tá bom? Beleza? Valeu, senhor. Boa noite. Tem alguém me escutando ainda aí? Tem bastante gente aí. Alguém chegou depois que eu fiz chamada? Alguém? Acho que não. Depois que eu fiz chamada? Eu acho que eu cheguei um pouquinho depois. Eu Então, tinha vamos chegado ver. umas 9h07. Vamos ver quem é, pera lá. Gabriela Franco. Deixa eu abrir aqui, minha flor. Deixa eu ver aqui. Design tá aqui. Quem tá com falta é o Adam, quer dizer, Bianca tá aí? Não. Denner, Fernanda,
Francisco, Gabriela, Eu. tá aí a Gabriela, Júlia, Janine, Kelvin, Larissa, Janine tá aí, a Janine tá ali, Kelvin, Larissa, Lucas Silva, Marina, Raíssa, Rodrigo tá ali. Ok. Rodrigo, você não foi na aula ontem mesmo, né? Rodrigo? Acho que ele. Não, o Rodrigo não está na aula, não. Eu olhei no lugar errado. Falta. Então tá bom. Só a Gabriela chegou depois que eu fiz chamada. Boa noite para vocês. Até a Boa noite, próxima. professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou.